Sou Alice Soares, atuo na equipe de qualidade da Fortix e nesse vídeo nós vamos falar sobre o relatório de atendimentos. Dentro do relatório de atendimentos nós temos vários relatórios, mas nesse vídeo nós vamos nos deter ao relatório de atendimento, distribuição, periódico por agente e perdidos. Nós vamos lá para o relatório agora e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Eu vou no canto esquerdo, vou clicar em relatórios e aqui dentro de relatórios eu vou selecionar atendimentos. Então já estou dentro de relatórios atendimentos e aqui nós temos o filtro período, que é o espaço de tempo que você quer obter as informações, e nós temos o filtro relatório, porque dentro do relatório de atendimentos nós temos vários relatórios. Então quando eu clico aqui, eu consigo visualizar vários relatórios e nós vamos nos deter nestes relatórios aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre eles, mas nós temos vídeos falando sobre os outros relatórios. O relatório de atendimentos, ele é um relatório quantitativo. Vão existir algumas informações que são mais qualitativas, mas o maior foco aí do relatório de atendimento, a maior parte dele, é quantitativa, isso falando no relatório de atendimento como um todo, incluindo aqui esses relatórios que eu estou mencionando para vocês. Eu vou escolher aqui um período e vou gerar o relatório para a gente conseguir entender quais informações vão ser trazidas nesse relatório. Vou clicar aqui no lado direito para gerar o relatório. Depois que eu cliquei no botão para gerar o relatório e que ele foi gerado, eu tenho aqui a opção de exportar. Ela só é exibida depois que eu gero o relatório. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse recurso, mas só para que vocês fiquem cientes que esse botão que surgiu é o botão para exportar o relatório. Eu vou descer aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Então nós temos aqui as informações. Uma informação importante sobre os relatórios da plataforma é que os dados são contabilizados após finalização da sessão. Então, os dados dos atendimentos que estão em curso não estão contidos dentro dos relatórios. Você vai obter as informações dos atendimentos que estão em curso lá nos dashboards. Então, tudo que está aqui é atendimento que já foi finalizado. Eu já antecipo para vocês que nós vamos ver no decorrer desse vídeo, em vários relatórios, vocês vão ver o tempo total de atendimento 1, 2 e o tempo médio de atendimento. Esses valores aqui. Nós temos um vídeo específico sobre esses valores, explicando como eles são contabilizados, e eu vou deixar o link na descrição. Então, voltando aqui para o relatório de atendimentos. Aqui no topo eu tenho o atendimento humano e o autoatendimento. O atendimento humano é todo e qualquer atendimento que teve participação de um humano. Então, se esse cliente falou com o humano e depois ele voltou para o fluxo, por exemplo, para passar por uma nota de atendimento, ele será contabilizado no relatório como atendimento humano, porque ele passou por um humano. E já o autoatendimento é aquele atendimento que ocorreu somente no fluxo. Então, um cliente que entrou em contato para tirar uma segunda via de boleto e conseguiu ali solucionar todo o seu atendimento por meio de uma integração ali mesmo no fluxo e já foi finalizado. Então, esses atendimentos que ocorreram somente no fluxo serão contabilizados como autoatendimento. No caso, eu não tive esse tipo de atendimento aqui. Dentro de atendimento humano, quais são os dados que eu tenho? Eu tenho o total de agente, ou seja, esses atendimentos que eu vou encontrar aqui, esses valores que eu vou encontrar aqui, são relacionados a atendimentos de 2 agentes. 2 agentes fizeram parte desses atendimentos. Tenho aqui também a quantidade de mensagens trafegadas, a quantidade de atendimentos realizados. Já que dentro de autoatendimento está zerado, porque eu não tive atendimentos dessa natureza. E aqui embaixo eu vou obter os valores que eu já tinha ali em cima, mas eles vão estar distribuídos por canais. Esses atendimentos que eu tive ocorreram em 2 canais, que foi o Telegram e o WebChat, mas se você não conseguir identificar de qual canal se trata somente pelo ícone, basta passar o mouse em cima do ícone do canal, que aparece aí a descrição para facilitar para vocês. Então aqui dentro, falando de canais, eu tenho o total e eu tenho aquilo que foi humano e autoatendimento. Sempre vai trazer dessa forma. Então aqui no total eu tenho
a quantidade de atendimentos de cada canal, a quantidade de mensagens de cada canal. Aqui eu tenho uma informação nova, que é a quantidade de mídias trafegadas dentro dos atendimentos que ocorreram aí em cada canal. Então eu tenho aqui esse valor, dentre tudo que ocorreu, dentre o total, o que foi humano e o que foi autoatendimento. Lembrando que sobre os valores a gente tem lá dentro do nosso vídeo. No gráfico a gente vai conseguir comparar a quantidade de atendimentos com a quantidade de mensagens trafegadas, comparando aí os canais. Então eu consigo ver que 88% dos atendimentos ocorreram dentro do Telegram e 79% das mensagens trafegadas também foram do Telegram. Vou descer mais um pouco. Aqueles valores que nós vimos anteriormente distribuídos por canais, aqui a gente vai ver distribuído por equipe. Então lá eu tinha, né, os dois canais. Aqui eu vou ter só o atendimento humano e ele está distribuído agora por equipe. Então eu tenho duas equipes que atuaram nesses atendimentos, que ocorreram na equipe agendamentos ou na equipe ajuda. E aqui os valores estão distribuídos. Um ponto que é importante ser ressaltado é que, como eu havia mencionado no início do vídeo, os atendimentos, eles são contabilizados após a finalização deles. Então, na plataforma ocorre da seguinte maneira: os valores do atendimento, a quantidade de tempo do atendimento, o tempo de espera, eles são associados ao local onde ele foi finalizado. Então, aqui significa que 5 atendimentos foram finalizados na equipe agendamentos, por exemplo. Por que eu estou enfatizando isso? Se a conversa iniciou no comercial, mas ela foi transferida para o financeiro e foi finalizada no financeiro, essa conversa, esse atendimento, ele será contabilizado no relatório como um atendimento do financeiro e os valores, o tempo aí que foi gasto na espera, o tempo de atendimento, tudo isso será atrelado à equipe financeiro, tá? Quanto ao tempo de espera, o tempo médio de espera, ele também vai ser somado. Então, se o cliente ele passou por várias equipes ou por vários colaboradores, esse tempo ele é somado, tá? O tempo médio de espera também é somado no final. Aqui embaixo a gente tem os gráficos. Então, aqui nos gráficos eu tenho aquela mesma relação que a gente viu lá em cima, a quantidade de atendimentos que ocorreram em uma equipe e a quantidade de mensagens trafegadas, aí a porcentagem. Então, eu consigo comparar. E aqui embaixo eu tenho os mesmos valores que eu tenho ali em cima, mas distribuídos de uma forma diferente. Por exemplo, aqui a equipe agendamentos, ela teve 63% dos atendimentos e 59% das mensagens trafegadas. Então, ele vai agrupar aí por equipe. Vamos descer mais um pouco. E, por fim, a gente tem aqueles mesmos valores que nós vimos anteriormente, agora distribuídos por agentes. Lá em cima, lá no topo, nós vimos que 2 agentes participaram desses atendimentos. No caso, foi a Yara e a Alice Teste. Então, aqui eu tenho esses dados distribuídos entre os colaboradores. Então, eu consigo comparar quem teve mais atendimentos ou menos e também os valores associados a cada um deles. Lembrando que a contabilização dos dados vai funcionar daquela forma como eu mencionei. Se alguma dessas conversas foi iniciada por um outro colaborador, mas foi finalizada com a Alice, esse atendimento será contabilizado como um atendimento da Alice, porque é ela que finalizou a conversa. Os dados contidos nos relatórios, eles são apenas valores, mas a análise deles, a forma como ela será analisada, como ela será utilizada, é que vai fazer a diferença na estratégia. Então, por exemplo, o tempo médio de espera do agente. A gente viu, né, que o tempo ele é acumulado e ele vai ser associado ao colaborador que finalizou. A gente pode observar aqui no tempo médio de espera que a Alice Teste ela teve um tempo médio de espera bem mais elevado do que a Yara, um tempo de espera significativo, né? 52 minutos de espera. Isso significa que esse colaborador ele está deixando os clientes esperando? Nem sempre.
Um ponto que a gente deve ter em mente é a distribuição de atendimento da equipe. Primeiro, por que esse tempo, como é que é definido que o tempo é da Alice? O cliente está na espera e quando a Alice puxa o cliente da espera, clica para puxar ele para iniciar o atendimento, o tempo que estava ali naquele cliente vai ser contabilizado como a Alice, se ela for a colaboradora que finalizar, tá? Vai ficar ali, aquele tempo vai ficar atrelado ao cliente, né? E quem finalizar o cliente vai receber aí esse valor. Então vamos supor que a Alice puxou o cliente da espera e ela finalizou. Então aquele valor que o cliente estava ali na espera vai ser atrelado à Alice. Não significa que a Alice que deixou esperando. Por quê? Porque nós temos várias formas de distribuição de atendimento. Por exemplo, eu estou aqui dentro de configurações equipe, para eu conseguir explicar isso para vocês, eu vou abrir aqui a equipe agendamentos. E eu desci até localizar esse campo, distribuição de atendimento. Então aqui a distribuição de atendimento está todos os agentes. O que significa essa distribuição? Significa que o contato que chega na espera da equipe, ele aparece para todos os agentes. Então, todo mundo está vendo esse cliente na espera. Então, se esse cliente passou muito tempo na espera, não significa que é a Alice que deixou ele esperando. Todo mundo da equipe deixou o cliente esperando. Então, a gente vai precisar, nesse caso, observar outras variáveis. Se todo mundo estava vendo ali o cliente na espera e só a Alice está com um tempo mais elevado, você vai precisar observar se a Alice está atendendo mais ou menos atendimentos, porque já que todos os colaboradores estavam vendo os clientes na espera e só a Alice ficou com um tempo mais elevado, bem discrepante dos demais, é preciso fazer essa análise levando em consideração o contexto. Então, nesse caso, a Alice teste ali, aquela colaboradora, não seria a culpada, né, no caso. Então, só com aquele valor do tempo médio de espera, nós não poderíamos dizer que a Alice deixou o cliente esperando. Se fosse uma distribuição, por exemplo, sequencial, onde vai um cliente para cada um, então é uma distribuição homogênea. Então, se a Alice está com o tempo elevado, é preciso observar, né, o porquê, mas ver mais com a Alice mesmo no histórico dos atendimentos, se os atendimentos dela foram mais complexos e ver realmente com a colaboradora. Nesse caso, os contatos estão indo direto para ela, né? Como é o caso também da distribuição por grupo de contatos. E a gente também vê um comportamento similar, né, nessa agentes com menos atendimentos. É importante vocês terem essa noção. Aqui, voltando para o relatório de atendimentos, nós temos também os valores, né, distribuídos, a quantidade de atendimentos e a quantidade de mensagens trafegadas. E tem também aquele outro gráfico aqui embaixo. E eu vou subir aqui, tá? Para a gente passar para o outro relatório. Então vejam que aqui, a gente acabou não mencionando, mas nós temos os filtros. Nós temos o filtro plataforma e o filtro equipe. O filtro plataforma seria basicamente o canal, né? O canal de atendimento. Um ponto que é importante ressaltar, que já houve até questionamentos aí no suporte quanto a isso, é aqui dentro de autoatendimento, né? Porque a gente entende que o autoatendimento é o atendimento que ocorreu no fluxo. Então, se eu filtrar por equipe, se eu filtrar aqui só equipe ajuda, não vai aparecer nada no autoatendimento, porque o autoatendimento é fluxo. Mas aqueles atendimentos que foram direcionados para a equipe, mas eles não saíram da espera, eles só ficaram na espera, eles são considerados autoatendimento, porque não houve ali um contato efetivo com o colaborador, mas eles estão atrelados a uma equipe, porque eles entraram na espera da equipe, eles chegaram a entrar na equipe. Então, se por um acaso você gerou um relatório, filtrou por equipes e apareceu contatos aí dentro do autoatendimento, vão ser contatos aí que foram finalizados na espera da equipe. Ou porque a sessão expirou, ou porque o administrador finalizou, ou até mesmo porque o próprio cliente solicitou a finalização utilizando ali aquele código das 3 hashtags. Então agora a gente vai passar para o próximo relatório, que é o relatório de distribuição. Estou dentro do relatório de distribuição e ele vai puxar os valores, aqueles mesmos valores que a gente viu lá dentro do relatório de atendimento,
mas com algumas informações a mais e também vai distribuir, agrupar esses dados de formas diferentes. No meu exemplo aqui não vai puxar os mesmos valores por conta que eu estou pesquisando um dia diferente, porque eu queria mostrar aqui umas coisas para vocês que ocorreram nesse dia. Mas quanto ao total de mensagens, o total de atendimento, os tempos, vai puxar exatamente os mesmos valores, porque a gente está falando aí das mesmas informações. O que nós temos de diferente aqui dentro? Aqui dentro nós conseguimos visualizar a quantidade de mensagens recebidas e enviadas, que é uma informação que a gente não tinha lá no relatório de atendimentos, nós só tínhamos o total. A quantidade de atendimentos perdidos. Se você estiver assistindo pelo YouTube, eu vou deixar na descrição um link, um atalho para uma documentação onde eu vou listar quais atendimentos a plataforma considera como perdido. Se você já está dentro da área do cliente, é só olhar aí abaixo do vídeo que terá a explicação dos atendimentos que a plataforma considera como perdido e também o que a plataforma considera como sucesso. Então a gente tem a quantidade de atendimentos perdidos e os atendimentos que foram finalizados pelo administrador. Nesse caso aqui, nesse período, não tivemos nenhum atendimento finalizado pelo administrador. Quando a gente desce, é possível visualizar algumas informações que nós tínhamos aí em cima, mas separadas entre autoatendimento e atendimento humano, né? Por exemplo, o perdido, a gente também tem aqui nesses dois casos. Um exemplo de atendimento perdido são os atendimentos que expiraram a sessão. Ficou muito tempo inativa e foram expirados. Então, esse é um atendimento que é considerado como perdido. Então, provavelmente, alguns desses atendimentos contabilizados aí foram por conta que a sessão expirou. Então, além disso, quando a gente desce aqui um pouco mais, eu vou conseguir visualizar esses atendimentos distribuídos por estado. Então, na tabela, eu tenho aqui os estados e as informações com base nesses estados, a quantidade de atendimentos, quantos foram perdidos, os tempos, tá? Então, e o que foi humano e o que foi autoatendimento. Quanto a essa questão dos estados, nós só teremos aqui dentro dessa etapa os atendimentos que ocorreram por meio do WhatsApp. Então, somente esses atendimentos nós conseguimos identificar qual o estado e inserir essa informação aqui dentro do relatório. Quando a gente desce um pouco mais, a gente consegue visualizar a distribuição de atendimentos por dia. Aqui eu estou pesquisando um único dia, então ele está exibindo aqui quantos atendimentos ocorreram nesse dia. Mas vamos supor que eu tivesse pesquisado num espaço de tempo de 15 dias. Ele iria pegar esse valor total, esse montante, e dividir por cada data. Após a distribuição por dia, eu tenho por dia da semana, então no anterior, ele trouxe o do dia 25. Se eu tivesse pesquisado 25, 26, 27, ele traria ali separadinho qual valor corresponde a cada dia. E aqui ele agrupa os dias da semana. Então, se eu pesquisei o espaço de tempo de 15 dias, de 30 dias, eu vou ter mais de uma quinta-feira, eu vou ter mais de uma segunda. Então, aqui ele agruparia os dias da semana. Aqui, como eu tô falando de um sábado, ele trouxe aqui a informação como 7, né, indicando o dia da semana. A plataforma vai considerar o domingo como o primeiro dia da semana, então será o dia 1, e sábado como o último dia, o 7º dia. Todas essas distribuições é bem interessante para a gente identificar padrões dentro do atendimento. Então eu identifiquei que no final de semana é onde eu tenho picos de atendimento. E final de semana é onde eu tenho menos colaboradores ou nem tenho colaboradores. Então assim você consegue identificar esses padrões na sua operação e conseguir agrupar melhor os seus colaboradores. E por fim a gente tem a distribuição por hora. Então aqui você consegue identificar em quais horários você tem mais atendimento, quais vocês têm menos. No horário que eu tenho mais atendimento, eles estão esperando mais, eu tenho mais tempo de espera. Então você vai conseguindo verificar essas informações aqui dentro. Um ponto que é importante ressaltar, nós já falamos sobre isso na hora que eu estava explicando sobre o relatório de atendimentos, mas vale a pena reforçar. Os atendimentos, eles são armazenados no relatório quando eles são finalizados. Então, aqui dentro da distribuição de atendimento por hora, ele vai inserir
o atendimento dentro do horário que ele foi finalizado, tá? Então o atendimento ele foi finalizado 4 horas da tarde, 4 horas da manhã, então ele vai agrupar, ele vai inserir esse atendimento dentro do espaço de tempo que ele foi concluído, assim como as demais informações. Agora a gente vai falar sobre o relatório de periódico por agente, então aqui em cima eu vou clicar em periódico por agente. Aqui no periódico por agente, eu escolhi o espaço de tempo, né, que eu gostaria de buscar esse relatório, e eu preciso escolher o agente. Então, eu coloquei aqui a Camille, e aqui eu vou obter as informações dentro desse espaço de tempo, mais referente a Camille. Então, aqui a gente vai conseguir visualizar os atendimentos por dia, tanto a questão dos tempos, mas tudo voltado para esta colaboradora. Tem gráfico também. Vamos visualizar por semana e por hora. É similar ao que a gente viu no relatório de distribuição, mas voltado para um colaborador específico e também com gráfico. Agora eu vou gerar o relatório de perdidos. Vou clicar aqui para gerar o relatório. E aqui no relatório de perdidos, o que nós temos de informação? Nós vimos lá dentro do relatório de distribuição o valor, a parte quantitativa dos perdidos. E aqui eu consigo ver efetivamente quais conversas foram essas. E aqui eu consigo buscar ter mais informações sobre essas conversas, como data, equipe, o canal desse atendimento, o identificador, no caso do WhatsApp é o número do contato, o nome, e também eu consigo visualizar a conversa. Então, eu tô com muito atendimento perdido e eu quero ver o que foi que aconteceu, visualizar mesmo efetivamente o que ocorreu naquela conversa. Então, eu consigo ter essas informações aqui dentro do relatório de perdidos. Essa equipe autoatendimento significa que foi um atendimento que não chegou até a equipe, né? Foi no fluxo, concluiu ali no fluxo mesmo. Eu vou visualizar aqui, vou clicar na coluna de ações em ver conversa. Aqui ele vai trazer a última mensagem, nesse caso aqui foi um teste, foi uma simulação do chatbot, e nesse caso provavelmente o contato deixou ali a conversa aberta e ela foi finalizada por tempo de sessão. Nós vamos finalizar esse vídeo por aqui, mas teremos a parte 2 sobre o relatório de atendimentos, falando sobre os outros relatórios. Relatórios de análise de sentimento, tabulação, Facebook Comments e Instagram Comments, que são relatórios que têm um modelo um pouco mais diferente do que esses que nós falamos nesse vídeo. Então a gente vai separar em uma parte 2. E se você gostou desse vídeo, curte e se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações.